O senador Alessandro Vieira, do PPS, apresentou na semana passada um projeto de lei para tornar crime os atos de intolerância, discriminação ou de preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero. A proposta, que agora aguarda a apresentação de emendas na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, altera a lei que trata dos crimes de preconceitos de raça para acrescentar o sexo, a orientação sexual ou identidade de gênero no rol dos preconceitos sujeitos à punição legal. O senador Alessandro Vieira está aqui com a gente hoje no Bom Dia para falar sobre esse projeto. Vocês podem participar pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, senador. Bom dia. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom, o que a gente está vendo hoje no país é uma situação muito preocupante, porque os casos de violência contra pessoas LGBT aumentaram bastante nos últimos anos, né? Tem até uma informação aqui do Grupo Gay da Bahia que no Brasil, a cada 28 horas, uma pessoa é morta vítima de homofobia ou de transfobia. O senhor, quando foi apresentar o projeto, o senhor argumentou que hoje as leis que existem, elas não são suficientes para conter, né, esse avanço e essa quantidade de crimes que tem acontecido. Qual que é a ideia da proposta? A obrigação essencial, líder, de um legislador é materializar em norma aquilo que já é uma demanda social. Então, você tem que responder uma sequência básica de perguntas. Existe uma população relevante LGBT no Brasil? Ela existe, em torno de 10%, que vai dar mais de 20 milhões de pessoas. Essa população é vítima de preconceito? É. E a gente repudia o preconceito e está na nossa Constituição esse repúdio. Então, é necessário transformar isso em norma. É mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo num viés de interpretação extensiva e um julgamento que está em andamento de uma DI proposta pelo próprio PPS. Tratar de uma forma expressa esse preconceito e apresentar as punições é um caminho muito importante para que você reduza a pressão em cima desse grupo social tão vulnerável. A questão que a gente vê muito, parte do preconceito mesmo, né? Porque essa violência toda acontecendo surge muitas vezes de um discurso de ódio que hoje está mais disseminado na internet, né? E a gente vê isso crescendo muito. De que forma, senador, esse projeto ele pode ter um olhar mais direto para essas questões também, né? Porque eu acho que a chave de todo esse problema é a gente tentar lá no início o que é difícil e é o que acontece até hoje, que infelizmente não deveria estar acontecendo, que é o preconceito muito grande. E essa criação, esse discurso de ódio que vem aumentado, tem crescido bastante, e as pessoas divulgando isso na internet e acaba criando... É uma rede de ódio mesmo, né? Que eu costumo dizer. Sim, é uma consequência natural que você tem hoje para a nossa vida no meio digital. O meio digital fortalece ilhas e nessa ilha você estimula o preconceito de acordo com aquele entorno. É um ponto a ser tocado, mas em termos legislativos a primeira iniciativa relevante é criminalizar, deixar claro aquilo que já está expresso na nossa Constituição. É necessário fazer isso por conta do tamanho do problema. É uma população muito relevante, os casos se avolumam, o Brasil já é o país que mais mata homossexuais e LGBTs no mundo. Isso aí você está levando em consideração um país onde é crime ser homossexual, mesmo assim o Brasil mata mais. É uma iniciativa que a gente entende como positiva e, principalmente, você atualiza a agenda do Congresso. Essa demanda está represada lá há décadas. O julgamento supremo aponta uma ambição de mais de 30 anos. Temos que encarar as questões necessárias, conversar sobre elas, apresentar respostas, garantir o limite da liberdade religiosa, porque isso é muito importante, e a discriminação religiosa também é crime. Já numa alteração anterior dessa mesma lei, que inicialmente tratava só do racismo, depois incluiu religião e agora vai tentar incluir também a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. É uma evolução natural onde a sociedade percebe um problema, materializa uma norma para tentar reduzir esse problema. A ideia também é tornar um crime que não seja fiançável também, então tornar como um crime inafiançável? Isso, você torna mais clara a punição e a gravidade do crime. Você quer educar a sociedade para um ambiente de tolerância. Tolerância entre todos os extremos. O Brasil vive hoje uma polarização muito forte, uma consequência de um processo eleitoral deturpado, onde os dois candidatos de segundo turno usaram um discurso de ódio, um discurso de divisão do Brasil. O Jair Bolsonaro foi o vencedor, é o nosso presidente da República, tem que ter o apoio para tirar o Brasil do atoleiro em que a gente está, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar colaborando para que o preconceito não seja uma marca desse governo. Tivemos uma audiência pública com a ministra Damares, que se aponta como sergipana, uma pessoa que tem méritos enormes no seu trabalho social ao longo de uma vida, mas que na composição do seu ministério claramente criou um desequilíbrio, uma dose razoável de preconceito com relação justamente a esse tipo de público, LGBTs e também a população negra. São grupos sociais brasileiros muito grandes, precisam de um tratamento diferenciado, não para dar vantagem para eles, mas para igualar esse ponto de início.
reduzindo o preconceito, melhorando a educação, garantindo um acesso melhor ao mercado de trabalho. Assim, tem uma sociedade mais justa e mais equilibrada. A ideia também desse projeto de lei também não é só proteger as pessoas LGBT, né? É um projeto um pouco mais amplo, né, senador? Exatamente. A gente inclui todo o público LGBT, mas também a discriminação por conta do sexo. Você está o público feminino. Porque as mulheres ainda são no Brasil, por incrível que pareça, a maior parte da população brasileira é de mulheres, mas ainda assim é uma maioria subrepresentada. Você praticamente não tem mulheres em posições de poder. E isso gera uma pressão, um preconceito e por conta disso aumenta o número de feminicídios e agressões que a gente vem registrando ao longo do tempo. Quando a legislação se torna mais ligada ao momento histórico da sociedade, ela é mais eficiente e mais efetiva. Garante e obriga o Estado a fazer uma política mais eficiente de combate a esse tipo de criminalidade. Como que fica a situação a partir de agora, né? Porque o projeto foi apresentado na semana passada e agora, os próximos trâmites? A gente tem conversado com a presidente da CCJ, Simone Tebet, que é simpática a ideia, para que a gente possa organizar isso de uma forma mais rápida possível. Porque, ao mesmo tempo, você tem o Supremo Tribunal Federal declarando que o Congresso está em mora. Ou seja, está devendo para a sociedade uma lei que nunca fez. Temos que equacionar isso. O Brasil, cada vez mais, para ser uma democracia efetiva, precisa trazer cada um para o seu lugar adequado, num ambiente democrático de equilíbrio dos poderes. Ao Judiciário cabe julgar os fatos com base nas leis que existem. Não cabe ao Judiciário criar crime. Essa é uma atribuição do Legislativo. E é verdade, sim, que o Legislativo se omitiu ao longo do tempo porque é uma pauta difícil. No momento em que você toca uma proteção a um grupo desse, você automaticamente desperta uma irritação, um incômodo em grupos conservadores. E a gente tem conversado com os dois lados da questão para deixar muito claro, você não está dando privilégio para ninguém, só está igualando o jogo para que todos nós possamos ter uma sociedade mais justa. Bom, o senador vai continuar aqui com a gente, nós vamos fazer uma pausa, senador, rapidamente, e vamos voltar no próximo bloco para falar mais um pouco sobre esse projeto de lei e responder também as perguntas que vocês podem participar com a gente pelo WhatsApp 981 16 94 48. 981 16 94 48. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? Obrigado. Bom, o senador Alessandro Vieira, do PPS, continua aqui com a gente. Na semana passada, ele apresentou um projeto de lei criminalizando a homofobia. Só que antes de responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo WhatsApp, eu quero só abrir um parêntese aqui, viu, senador, para falar com o senhor sobre essa situação aí da Fafem. Hoje vai ter essa audiência pública, né, como eu acabei de anunciar, porque há cerca de 2 semanas, na verdade, o senhor promoveu um encontro aqui em Aracaju com funcionários da Fafem, com líderes sindicais, empresários também, para discutir esse assunto. E aí nós temos um trecho de uma entrevista, né, que foi exibida aqui na TV Sergipe. Vamos rever essa entrevista. Isso faz parte de toda a movimentação que nós estamos fazendo em nome de um fórum. Nós criamos um fórum onde tem várias entidades, tem vários sindicatos e movimentos populares, assim também como a presença de parlamentares, né? Então, esse fórum tirou uma carta, né, aprovou uma carta para entregar para o Alessandro, para que o senador Alessandro leve para o Mourão, porque nós queremos ouvir do Mourão qual é a opinião dele com relação à Fafem. A gente tem que mostrar para o governo federal a importância para os 2 estados. São operações estratégicas. A gente vai unificar as 2 bancadas. Existem deputados federais e senadores já atuando nesse sentido, os 2 estados, para que a gente possa ter sucesso na demanda de que o governo federal determine a paralisação do processo de hibernação e possamos desenvolver soluções economicamente viáveis para a Fafem. Bom, a gente viu aí a diretora do Sindipetro falando em Mourão, porque ele estava sumindo, né, do período que o presidente estava afastado. Senador, como eu falei, tem essa audiência pública acontecendo hoje de manhã. A grande preocupação, né, com todo esse período, com esse processo aí de hibernação da Fafem, é com relação à economia, porque isso afeta diretamente a economia do Estado. Isso tem um impacto muito grande também na vida dos trabalhadores. De que forma o senhor, como senador, está acompanhando essa situação? Bom, primeiro de tudo, a gente fez um chamamento para que todos atuem na mesma linha. O objetivo de defender o trabalhador, defender o interesse de Sergipe. Infelizmente é muito complicado, porque os políticos sergipanos, os brasileiros em geral, mas os sergipanos tradicionalmente, se dividem em pautas individuais. Aqui você tem um exemplo muito claro. Essa bancada, que é do PT particularmente, foi convidada para aquela reunião, não compareceu, hoje marcou uma nova audiência, não convidou todos os outros parlamentares, mas nós vamos estar lá presentes, porque é importante conversar, buscar soluções de verdade, porque o interesse é do cidadão, não é de uma bancada política. Tivemos a reunião juntamente com o governador Belivaldo, o ex-governador Albano e o deputado federal Laércio com o vice-presidente Mourão. Ele entendeu a gravidade do problema, porque é uma questão não só para os empregos de Sergipe e para a renda, a arrecadação do estado de Sergipe. É um problema estratégico. Se você encerrar totalmente a operação das Fafens, nós vamos passar a depender 100% do fertilizante importado. Então, quem compra nossas commodities, a China, vai decidir o preço, porque ele vai controlar o preço do principal insumo. Então, é uma questão estratégica nacional, para além do problema local.
Nosso objetivo, e ao longo do nosso mandato a gente vai tentar sempre seguir nessa mesma linha, é aglutinar essas pessoas. Tirar de lado um pouco essas bandeiras, as disputas eleitorais, só tem eleição daqui a 2 anos. As pessoas têm que compreender isso e parar com essa disputa besta de espaços de ocupação de cargos. O Sergipe precisa, está demorando cada vez mais, a gente demora em fazer as coisas. O que a gente compreendeu como um ponto de força para Sergipe é unificar as bancadas Sergipe e Bahia, porque você vem agora para votações que são importantes para o governo federal. E as duas bancadas reunidas, especialmente as do Senado, que é o único lugar onde Sergipe é do mesmo tamanho de São Paulo, tem uma possibilidade de negociação com o governo maior. O que pedimos ao vice-presidente, ele ficou de encaminhar essa resposta, o governador Belivaldo teve depois uma nova reunião com ele, é no sentido de ter uma garantia da Petrobras de manter a operação ativa enquanto se busca uma situação, uma solução para a questão financeira, econômica. Então a gente não fecha portas para uma privatização, se for esse o caso, certo. Mas a gente ressalta a necessidade de continuar a ter no Brasil produção de fertilizante nitrogenado. Certo, claro, é uma situação que a gente vai continuar acompanhando, né, que vai ter desdobramentos aí, a gente vai trazer, né, o resultado dessa audiência pública dos nossos telejornais também. Senador, vamos continuar falando sobre o projeto de lei, né, que, como eu disse, o senhor apresentou na semana passada, que criminalizando a homofobia. Já tem perguntas de telespectador aqui pelo WhatsApp, vamos responder, colocar aqui no telão. Lidervan, pergunte como fica em relação ao casamento no religioso. O padre, o pastor, seja lá qual for a religião, com essa lei fica obrigado a realizar o casamento homoafetivo? É a Vanessa, do bairro Aeroporto, aqui de Aracaju. Ótima pergunta, Vanessa. Claro que não. A gente separa as duas coisas. Uma questão do direito civil de você ter a união hoje, que já está na lei há bastante tempo. Outra totalmente diferente é o sacramento religioso, que é o casamento. Então ninguém vai invadir a liberdade religiosa do cidadão. Inclusive o voto do ministro Celso de Mello, ele tem um ponto que a gente critica, porque ele invade demais a questão da análise religiosa dessas questões que ligam a uma homoafetividade, enfim. A gente inclusive vai incluir, atendendo a um pedido que foi feito aqui pela Federação das Igrejas Evangélicas, uma emenda para deixar bem clara a preservação do espaço dos templos religiosos. Porque essa lei garante, por exemplo, a manifestação moderada de afetividade entre as pessoas, entre os casais do mesmo sexo. Mas a gente tem que ter uma compreensão que nós vivemos momentos de extremos, de polarização, e não é de se duvidar que algum militante mais extremado resolva fazer uma intervenção num templo religioso para causar uma celeuma, para criar um problema, para amplificar a questão. Então a gente está tendo esse cuidado, e é justamente por conta de estar no parlamento, o espaço onde você tem conversa, você pode fazer emendas, que a gente vai fazendo os ajustes. Então não existe nenhum risco de uma religião ser obrigada a seguir qualquer tipo de coisa que seja fora dos seus princípios. Até porque o projeto ele prevê uma situação que é justamente no caso de quem impedir o acesso, né, ali em estabelecimentos comerciais ou públicos de pessoas homoafetivas e tal, é uma situação diferente, porque a gente está falando de religião, né? São duas coisas. Então, deixar duas coisas separadas. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta? Aqui no telão. Senador Alessandro, com esse projeto, um homem homossexual vai poder usar o banheiro feminino? Roberto, aqui de Aracaju. Não me parece razoável isso. Não me parece razoável e não tem absolutamente nada previsto em lei nesse sentido. O que você vai ter que ter é uma adaptação cada vez maior para esse público. Como eu disse, são 20 milhões de pessoas no Brasil, que consomem, que vão aos lugares, que frequentam estabelecimentos. Você vai ter que criar ambientes adequados. Eu dou um exemplo concreto tratando das mulheres. O Senado da República, até pouco tempo atrás, não tinha banheiro feminino. Era um ambiente tão masculino que você não tinha nem essa preservação no espaço para que as mulheres pudessem ir adequadamente ao sanitário. Isso. É a modernização da sociedade. Isso não significa obrigar ninguém a fazer alguma coisa que não concorda. Pelo contrário, é garantir que as pessoas possam fazer aquilo que acreditam. Eu acho, senador, importante a gente falar aqui, porque a base disso tudo aí, né? Eu acho que vai ser um bom senso, claro, né? Que vai ter que existir sempre, porque a gente está falando aí de respeito ao próximo. Então, assim, a questão do preconceito, ele vem através disso, da falta de respeito, da falta de bom senso. Então, claro que o projeto de lei, né, e a lei sendo aprovada, entrando em vigor, esses locais, esses estabelecimentos todos, como foi colocado ali pelo telespectador, a questão do banheiro no estabelecimento privado, por exemplo, isso vai valer muito da questão do respeito mesmo e do bom senso de cada estabelecimento, que, como o senhor falou, não tem como obrigar aquilo ali, a partir do momento que não gere uma agressão, um preconceito, um desrespeito. Com certeza. É o que a gente busca, justamente um equilíbrio. Repito novamente, não é dar vantagem para algum público específico, é igualar as coisas, é garantir que as pessoas possam ter sua vida respeitadas, não ser tão fortemente vítimas de violência. A gente vem do Brasil, que tem raízes lá da escravatura, do racismo. Você vê quantos séculos se passam e ainda hoje você tem presente o preconceito racial, muito fortemente, o chamado preconceito ou racismo estrutural, que é gravíssimo no Brasil. E não está sendo tratado por esse governo, assim como não era pelos outros. A gente precisa avançar.
É um passo a passo para uma sociedade mais moderna, mais justa, mais igualitária. É um ponto importante para se tratar hoje, mas não é o único. O Brasil tem milhares de problemas, ele vai estar tentando atingir o máximo que ele possa ao longo do mandato, mas essa é uma pauta urgente que tinha que ser tratada. Mais uma pergunta, vamos ver aqui no telão. Pergunte ao senador se o projeto também inclui situação de bullying nas escolas. Há previsão de penalidade em relação a isso? Eduardo, de Itabaiana. Não, ele não desce ao detalhe das escolas, porque você estabelece o quê? O preconceito é crime. Para esse público específico, estabelece as sanções. A partir daí, os desdobramentos são naturais da interpretação. Então, se esse preconceito acontece em ambiente escolar, vai ter uma punição adequada. Você vai ter como fazer um trabalho de repressão a quem comete essa infração. É uma evolução social, é um primeiro passo, mas é muito importante porque o Brasil começa a assumir as suas pautas. O Brasil represou por tempo demais os problemas e agora eles estão aí estourando na nossa cara. A gente tem que resolver e isso passa por uma atuação no Congresso. A ideia é penalizar esse comportamento inadequado, isso vai depender do local, né? Da escola, onde é que é o comportamento em si, é o fato, né? Não é o local. Isso. Em um espaço privado, mas de acesso público, como igrejas, se uma pessoa LGBT se sentir ofendida por causa do discurso, a igreja pode ser criminalizada? A lei não poderia virar uma forma de imposição de um grupo? É a Betânia, do Augusto Franco. Não, não existe esse risco. A gente compreende perfeitamente a preocupação que hoje o público, principalmente o público evangélico, vem tendo. De que ele possa ser de alguma forma restringido, incomodado, violado no seu discurso religioso. É razoável que alguma religião tenha uma orientação pelo casamento tradicional, monogâmico, entre família tradicional. E isso deve ser respeitado, é importante ser respeitado e essa mesma lei garante isso. Essa mesma lei é a lei que penaliza quem pratica discriminação por conta de um fundo religioso. Então você não vai ter essa imposição ao ambiente religioso de uma prática que hoje socialmente é aceita. Isso não tem nenhum risco de acontecer. Como a gente falou no começo da nossa conversa, casamento é sacramento religioso. União civil, direito de ter sua vida, respeitar seus direitos é uma outra esfera e ela tem que ser bem separada para ser claro. Mais uma participação aqui, vamos ver no telão. Francisco, além da tipificação como crime, também é necessária a organização de projetos educativos sociais de combate à homofobia, transfobia e machismo. O projeto também aborda esses projetos educativos? É o Francisco do bairro Grajeru. Não, ele não entra na seara dos projetos de educação, nem na transversalidade que você tem que ter. Mas o que ele faz? Ele dá o ponto inicial. É crime, e é um crime grave. Você precisa tratar tudo isso. E aí, claro, você vai ter uma obrigatoriedade para que os governos tomem cuidado dessa questão. Como a gente falou no começo, você percebe que essa formação de governo de hoje, ela tem um viés ideológico muito forte e que restringe algumas políticas que são essenciais. Uma delas é essa, através da educação você garantir a redução do preconceito, a redução da discriminação. Isso não está contemplado no que você tem hoje no governo federal. Tem que ser contemplado. A colaboração que você pode dar pelo parlamento é criar leis que fortaleçam a convicção de que discriminar qualquer pessoa, por qualquer motivo, é crime. E é papel do Estado, sim, através de projetos de educação, de prevenção, garantir para que a sociedade seja mais justa. Vamos ver aqui no telão mais uma pergunta. O senador falou que o projeto também fala de intolerância religiosa. Vai tornar crime também o uso de desrespeito de símbolos religiosos, como já vimos várias vezes em atos e manifestações por aí? A Maria Wanda, de Santa Amaro das Brotas. Já é crime, Maria. Já é crime e já é crime há muito tempo. Então, aquela pessoa que desrespeita símbolos religiosos está cometendo um crime. Nessa mesma lei você tem a previsão que esse projeto ele altera uma lei que já existe. Ela não cria uma lei nova. Ele faz apenas uma inserção. Quando você fala em discriminação, você insere agora esses novos tipos, que são referentes a sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Você apenas atualiza aquilo que você já tem em termos de discriminação. Senador, de que maneira a população, né, nesse processo todo, ela pode contribuir, né, também com esse projeto? Um grande caminho é o diálogo com seus representantes. Como eu disse, a gente vai inserir uma emenda com a sugestão direta de evangélicos aqui de Sergipe. Uma sugestão que pareceu razoável, essa questão de deixar mais clara ainda, mais expressa ainda a proteção do ambiente do templo religioso. Vamos inserir essa emenda, agora, essa semana já. E a partir daí você acompanhar esse debate. É importante a gente estar cada vez mais perto. A gente está mudando uma democracia, que é uma democracia representativa, para uma democracia que tem que ser cada vez mais participativa. As pessoas têm que participar, têm que cobrar, têm que exigir. Não adianta só você a cada 2 ou 4 anos ir lá depositar seu voto, virar as costas e imaginar que os políticos vão tomar conta da sua vida, porque eles não vão. Você tem que estar o tempo inteiro atualizando a sua cobrança. Isso é muito importante. Nessa seara e em tantas outras que você tem aí. Projetos importantíssimos estão tramitando, vão começar a tramitar, reforma da Previdência, reforma tributária, várias questões sérias de combate à criminalidade e o cidadão atento, cobrando,
tendo informação de qualidade através da imprensa, é a maior solução para ter uma sociedade melhor. Eu gosto de citar muito a questão das redes sociais, porque as redes sociais elas deram uma voz para a população. Tem um lado bom, muito positivo, claro, mas também tem um lado muito ruim. E nessa parte de preconceito, de discurso de ódio, é o que infelizmente a gente vê acontecendo. Eu acho que eu fiz essa pergunta até para reforçar, porque muitas vezes, a partir do momento que a gente vai ali usar uma rede social para se manifestar e para se indignar com uma situação, por que eu não posso aproveitar esse meu discurso que eu coloco ali e vou procurar um representante para buscar de fato uma solução para esse problema, né? Então eu acho que esse pensamento que a sociedade deve ter, de não só procurar ali as redes sociais, a internet, para me manifestar, é um caminho, mas eu também tenho que procurar outros locais mais efetivos, meus governantes, por exemplo. Com certeza, você tem que participar da atividade. Existem vários mecanismos para isso já estabelecidos, a gente está tentando modernizar isso, então acho que essa semana a gente consegue colocar de pé um aplicativo específico para o eleitor que escolheu o senador Alessandro para representar, para que ele possa ter acesso a cada projeto, o conteúdo inteiro do projeto, pareceres favoráveis e contrários, para você ter informação de qualidade. O cidadão bem informado, ele tem controle do seu destino. Esse é um grande problema que o Brasil enfrenta, a falta de informação de qualidade. A gente vai pegar agora um projeto de Previdência, reforma da Previdência, que vai ter versões malucas, a depender do interesse específico. É um projeto que tem problemas sérios, mas na sua grande essência é um bom projeto. Ele traz finalmente, pela primeira vez, uma reforma que atinge o andar de cima. Historicamente, quem paga a conta sempre são os mais pobres. Desta vez, não. Você está dividindo essa conta de uma forma mais igualitária. Tem problemas, vamos trabalhar em cima desses problemas, mas é um caminho necessário para ter uma estabilidade financeira no Brasil. Mais uma pergunta. Senador, uma sugestão para o projeto é criar novos canais de denúncia e promover mais a divulgação. Muitos GLBTs ainda não sabem dos direitos. É Eliana de Estância. É isso também que a gente estava falando, né? Sim, é a qualidade da informação. O brasileiro em si não sabe dos seus direitos. Em regra, ele não sabe. Então, um ponto que a gente está tocando, e aí já numa outra linha da educação, tentando inserir e garantir mais qualidade de informação desde o fundamental, para que esse cidadão vá sendo formado ciente de que ele paga a conta e por isso ele tem que exigir, ele tem que saber exigir o que são seus direitos. A gente paga uma carga tributária altíssima e recebe muito pouco retorno do Estado. Essa divergência, essa diferença tanto entre o tanto que você paga e o tanto que você recebe, é muito baseada na falta de conhecimento que você tem. Você não sabe o que você pode cobrar. A gente vai tentando cada vez mais dar nossa colaboração, e isso vai ser uma crescente, para que o cidadão seja mais orientado e cobre mais diretamente seus direitos. Bom, nosso tempo está acabando, mas vamos responder mais uma aqui rapidinho, senador. Líder Van, pergunte ao senador se o projeto prevê a penalidade para quem cometer esse tipo de crime na internet. O Brasil ainda não tem muitas leis sobre a internet, mas é onde acontecem crimes de homofobia diariamente e muita gente acha que é piada. É a Georgina de São Cristóvão. É aquilo que a gente estava falando aqui também, né, senador? Sobre essa preocupação com a internet que é muito grande, que é onde as pessoas têm voz ali e que acabam disseminando todo esse problema. Sim, o tipo penal é o fato. Então, o fato, a ação de discriminar ou restringir acesso, isso pode acontecer em ambiente virtual também, não tem problema nenhum. Para a parte da internet, a gente está começando um estudo para tentar regulamentar melhor e responsabilizar mais as empresas que ganham milhões e milhões fazendo essa transmissão de dados. Elas têm que ter um grau maior de responsabilização, porque você teve, nessa eleição foi violentíssima, uma epidemia de fake news. E tinha gente ganhando muito dinheiro com isso. A gente tem que encontrar uma solução sem ferir a liberdade de comunicação do cidadão. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a todo mundo aí que mandou perguntas aqui pelo WhatsApp, que participou com a gente. Muito obrigado também, senador, pela participação aqui. Sucesso, boa sorte à frente desse novo desafio aí que o senhor tem pela frente. Muito obrigado, a gente vai estar sempre à disposição dos sergipanos aqui e lá em Brasília. Muito obrigado, um abraço, boa semana.